Olá! Seja muito bem-vindo. Uma excelente final de tarde, início de noite. Estamos no dia 30 de setembro, o último dia do mês. E eu amo os inícios, mas eu gosto mais dos fins, porque mais bem-aventurado é o fim do que o início de cada coisa que fazemos. Quando chegamos ao fim de algo, é aí sim que nós temos o prazer de celebrar a nossa conquista e a nossa vitória. Porque chegar até o fim mostra a nossa determinação, a nossa consistência, o nosso empenho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Em consistência, em empenho e também sobre todos que nos distraem. Quais são as distrações que nos impedem muitas vezes de chegar ao fim que nós tantos desejamos. Para quem está vindo pela primeira vez, nessa live nós abordamos os temas espirituais, inteligência emocional e como você governa sobre a sua vida, como você é chamado para governar sobre a sua própria vida. Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Então, eu vou abrir aqui com uma oração e nós já vamos entrar nesse tema de hoje. Querido e amado Deus, nós te louvamos e bendizemos. Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Cada um de nós, nos nossos lares, nós nos unimos em oração como a tua igreja para receber a tua presença, receber a tua ativação, receber a fé, receber instrução, receber sabedoria, receber tudo aquilo que nós estamos precisando para as nossas vidas, Senhor, e para as vidas das pessoas que dependem de nós. Nós estamos aqui como as tuas servas, somos submissas a ti e nos colocamos diante do Senhor, te damos total autoridade para falar aos nossos corações. Ó Deus, aquieta a nossa alma, aquieta nossas angústias, preocupações, aperreios. Aquieta, Senhor, tudo que possa estar passando pela nossa mente ou pelo nosso próprio corpo, para tirar a nossa atenção e para nos distrair. Que o Senhor possa, nessa noite, colocar, Senhor, a tua paz, que excede todo entendimento, tomando conta de nós, tomando conta do nosso ser e também tomando conta de tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, enquanto nós estamos aqui aprendendo de ti, só vendo sabedoria do alto. Hoje nós vamos falar sobre foco, sobre a importância de sabermos exatamente qual é o nosso chamado e o que estamos fazendo com a nossa vida. Então, foco é todas as vezes que nós temos nitidez, nós temos uma imagem muito clara de onde queremos chegar, temos uma visão clara de um objetivo que é bem definido e foco também é o ponto de convergência, é o centro aonde nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa mentalidade, toda a nossa emoção, todo o nosso ser, aonde nós jogamos isso, é aí onde está sendo o foco da nossa vida. Então, quando nós temos bem definido qual é a nossa missão de vida, ou quando nós estamos trabalhando num processo de definir bem qual é a nossa missão de vida, nós já iniciamos o mês, nós já iniciamos o dia, nós já iniciamos a semana com um foco. E por termos esse foco, nós já temos uma direção bem clara e bem definida do que estamos fazendo. E acontece que uma coisa é termos uma missão, termos um objetivo bem definido, e outra coisa é quando começamos a nos mover, a
colocar ação, colocar energia, movimento nessa direção, nessa jornada, nesse caminho de atingir o nosso foco. Quando nós fazemos isso, muitas vezes os impedimentos eles começam a se levantar. Normalmente os impedimentos eles já estão dentro de nós, mas coisas exteriores são utilizadas para chamar a nossa atenção, para que nós possamos ter um discernimento maior e um conhecimento maior de como esses impedimentos estão se levantando e o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente tem um traçado, um planejamento, que a gente começa a se mexer nessa direção e que algo também começa a se opor a essa direção que estamos nos mexendo, a gente está querendo, vamos dizer, viver um dia mais alegre, viver um dia mais bem produtivo, viver um dia mais rentável, viver um dia onde vamos chegar no final do dia e vamos dizer, esse dia valeu a pena. E vai que nesse dia que você está, o dia mais determinado da sua vida, é o dia que várias coisas começam a acontecer para lhe tirar a paciência, para lhe tirar a alegria, para lhe tirar qualquer coisa que vai mexer com a sua paz. Porque na hora que mexe com a sua paz, de alguma maneira mexe também com o seu foco, mexe com a concentração de força, de energia que você está empreendendo para alcançar o seu objetivo. E aí onde a gente precisa ficar alerta, porque se eu já sei que eu estou indo nessa direção e que as coisas exteriores vão tentar me tirar dessa direção, aí está nas minhas mãos deixar que elas me tirem ou não. E o que é que pode ser que nas minhas mãos eu comece a estragar? É quando algo começa a acontecer fora do meu plano, fora do meu propósito, e ao invés de eu simplesmente concentrar e utilizar o foco para, apesar do que está acontecendo, seguir reto naquele destino e naquela objetivo, eu começo a deixar que a reclamação entre e tome conta da minha língua, da minha boca. E junto com a reclamação vem as queixas, vem as lamúrias, vem os milindres, e toda vez que eu começo a reclamar, a me lamuriar e a me milindrar, eu também estou mexendo com as minhas emoções. E como nós já vimos antes, nós somos um ser que temos o nosso hemisfério esquerdo totalmente cognitivo e racional, e o nosso hemisfério direito é totalmente emocional, imaginativo, criativo. Então, o tempo inteiro eu vou estar trabalhando com os dois, mesmo quando eu não tenho consciência. Então, quando eu estou mergulhado na reclamação, na lamúria e na queixa, que reclamação é fala, então é cognição. Lamúria e queixa também é fala, é cognição. Então eu estou mergulhada no meu hemisfério esquerdo, mas isso faz com que levante emoções que aí mexe com o meu hemisfério direito, e as emoções que vêm da reclamação, da lamúria e da queixa são emoções negativas. Então essas emoções negativas, elas criam dentro de mim uma imagem negativa, elas criam dentro de mim como se fosse uma projeção para o futuro de algo ruim, já que uma vez já aconteceu algo ruim, eu já projeto que vai continuar acontecendo mais coisas ruins. Então vai aumentando mais emoções negativas e vai aumentando mais visualizações negativas, porque a imaginação ela cria visualizações. E quando ela não cria novas visualizações positivas, ela pega visualizações antigas negativas e projeta para o futuro como se aquilo fosse estar o tempo inteiro acontecendo. Só que o nosso futuro, ele não existe, ele ainda não está acontecendo. A única coisa que está acontecendo é o nosso aqui e agora. É esse momento que nós estamos vivendo, às 18 horas e 13 minutos é o que acontece. Nem 18 horas e 14 minutos ainda não existe. Então, quando eu não domino esse conhecimento, o meu cérebro ele vai usando a energia para estar jogando preocupação. Junto com a reclamação vem a preocupação, junto com a lamúria, com as queixas, vem a dúvida e vem a incredulidade de que coisas boas vão
acontecer, que coisas boas estão prontas aí para o meu próximo minuto, para a minha próxima meia hora, para a minha próxima noite, para o meu próximo dia. Então eu vou começar a bloquear todos os recursos que eu já tenho para que eu possa criar uma realidade que eu realmente desejo, que é uma realidade boa, uma realidade próspera, uma realidade plena. Então sou eu mesmo que estou bloqueando com as minhas palavras de reclamação, de queixa e de lamúria o meu futuro excelente que eu tanto quero. E além de bloquear esse futuro excelente, positivo que eu tanto quero, eu ainda estou injetando uma carga de emoção negativa no presente, e essa emoção negativa no presente, ela alimenta uma imaginação negativa que eu jogo para o futuro. Então eu começo, sem entender o que eu estou fazendo, a sabotar o meu futuro, a sabotar o meu lugar de chegada que eu tanto quero, que eu tanto desejo. E se reclamar, lamuriar e se queixar não é o bastante, eu também começo a criar acusações, porque eu preciso me livrar dessa emoção que ela mesmo começa a me sufocar. A reclamação, a queixa, a lamúria gera uma emoção tão negativa dentro de mim que eu mesma, sem entender nada, começo a não querer mais ficar com essa emoção. Então eu começo a acusar, a encontrar um culpado para expiar toda essa emoção que eu estou sentindo. E aí, na hora que eu encontro o culpado, seja ele o governo, seja a pandemia, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, seja o marido, seja o cachorro, seja o cano, seja a calçada quebrada, seja o que for que eu ache para começar a jogar a acusação e expiar a minha dor, as minhas emoções negativas, ela vai gerar ainda mais emoções negativas, que aí, junto com a acusação, vai vir a raiva, vai vir a mágoa, vai vir a discordância e vai vir também um sentimento de que nós não temos o poder de mudar a nossa realidade. Um sentimento de injustiça, um sentimento de que estamos com a mão atada e que não há nada que possa fazer, um sentimento que nós somos simplesmente vítima do que está nos acontecendo. E a vítima é aquela pessoa que está encarcerada, que está aprisionada e que não resta mais nada a ela de fazer. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós pegamos toda a nossa energia que foi nos presenteada e que a cada dia essa energia, ela novamente é presenteada, porque todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas. Todas as manhãs tudo se faz novo. Todas as manhãs o sol vem e nasce novamente. Todas as manhãs nós temos um céu com nuvens em lugares completamente diferentes. Todas as manhãs nós recebemos o ar que nós respiramos. E todas as manhãs Deus prepara inúmeros presentes, inúmeras surpresas para cada um de nós. Só que ao invés de acordarmos para ir vivermos essas novidades de vida, para irmos viver tudo que há de bom, tudo que há de mais maravilhoso, nós acordamos e nos prendemos no meio da reclamação, das queixas e das lamúrias que vão gerar emoções negativas, que vão nos fazer querer se livrar dessas emoções negativas, e nós vamos começar a acusar, que vão gerar novas emoções negativas, que são a raiva, a mágoa, a discórdia, o sentimento de injustiça e o sentimento de ser vítima. Então, todas as vezes que nós caímos nessa cilada, nós mesmos ficamos num lugar onde não encontramos saída. Por quê? Porque nós utilizamos a energia que foi nos dada para encontrar a saída, para encontrar a solução, para focar no problema. Então, nós vimos aqui no início que foco é o centro de tudo. O centro do objetivo que eu quero para a minha vida é quando eu tenho uma visão clara, uma visão bem definida daquilo que eu quero. Eu coloco todo o meu esforço, todo o meu empenho, toda a minha comunicação, todas as minhas emoções e toda a minha visualização, todo o meu hemisfério direito e todo o meu hemisfério esquerdo, eu jogo para encontrar a solução, para conquistar, para ir adiante daquele alvo que eu estou visualizando, que eu estou vislumbrando.
Só que se eu tenho uma gama, uma carga de energia e eu, ao invés de estar usando ela para encontrar a solução, estou usando ela para reclamar e para encontrar um outro culpado, para tirar de mim a responsabilidade de encontrar uma solução, então eu vou o tempo inteiro estar alimentando um ciclo que é uma verdadeira prisão. E aí eu quero ler um texto hoje que vai trazer uma clareza que muitas vezes os fatores externos que estão nos acontecendo, eles não são fatores definitivos, nem são fatores impeditivos. Muitas vezes eles são fatores que estão nos direcionando. Mas quando a nossa mentalidade e o nosso foco não está em encontrar a solução para realizar a nossa missão de vida, nós nos perdemos. E esse texto que eu vou ler está no livro de Atos, no capítulo 16. O capítulo 16, ele inicia mostrando quando o apóstolo Paulo, eu não sei se eu já falei para vocês ou se vocês sabem, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que foi chamado de apóstolo, mas ele não andou entre os 12 de Jesus. Ele não estava na época, ele era vivo, mas ele não conheceu Jesus vivo. Depois que Jesus morreu na cruz, foi crucificado e ressuscitou, Paulo ainda não era apóstolo, ele simplesmente era um homem que tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham na época, era o Antigo Testamento, ele sabia aquilo profundamente, porque ele tinha ido para a escola desde os 5 anos para servir a Deus. E ele servia a Deus através do Antigo Testamento, como os judeus. Então ele era muito fiel à doutrina e à tradição judaica, e ele começou a entender igual aos outros judeus entenderam errado. Entenderam que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era um impostor e que todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas estavam numa seita e que elas também eram impostoras, que estavam divulgando uma verdade, uma boas novas mentirosa e que elas precisavam ser impedidas. Então Paulo começou a fazer parte de um grupo enorme de pessoas judias que impediam os cristãos de levar a palavra de Deus, impediam os cristãos de levar o evangelho. O evangelho é as boas novas, que Jesus morreu na cruz por mim e por você, que Jesus é justamente essa expiação que eu e você tanto precisa para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias culpas e para as coisas que nós não encontramos solução e saída e que não precisamos jogar a culpa em ninguém, e sim que nós precisamos encontrar nele o Senhor e Salvador. E Paulo trabalhava junto com uma turma enorme de outros judeus que eram autorizados pelo grande sinédrio, que era tipo hoje o papado. E aí ele trabalhava para impedir os cristãos de levarem essa mensagem. Nesse trabalho, numa das vezes que ele estava se deslocando de uma cidade para outra para impedir vários cristãos de falar, ele é paralisado por Jesus. O próprio Jesus vivo, ressurreto, invisível, tem um encontro com Paulo. Diz a Bíblia que Paulo caiu no chão e que depois, quando foi levantado, uma luz muito grande apareceu e ele ouviu uma voz que dava várias orientações e ele entendeu que era Jesus. E quando ele levanta, ele está cego. E ele é conduzido pelas mesmas pessoas que estavam viajando com ele à próxima cidade onde ele ia, só que ele dispensa as pessoas e ele passa a ficar na casa, numa casa hospedado, orando por 3 dias e 3 noites. Ele ora e jejua sem parar, cego. E nessa oração ele estava simplesmente transformando todo o entendimento de tudo que ele tinha estudado, de tudo que ele tinha entendido, que os cristãos, quem ele estava perseguindo, eram os verdadeiros inimigos. Agora ele tinha entendido naquele encontro com Jesus que aqueles cristãos não eram o inimigo. Mas ele precisava de tempo para reformular tudo isso. E a cegueira física era uma amostra da cegueira espiritual que estava nele. E ao fim de 3 dias e 3 noites, o próprio Jesus visita um outro discípulo chamado Ananias em outro lugar e fala: Ananias, eu quero que você vá na rua tal, na casa de fulaninho, lá está hospedado o meu servo
Na época, o nome de Paulo era Saulo. Na verdade, é ainda Saulo. É que eles tinham um nome judeu e um nome grego. Então, Paulo é o outro nome. Eu quero que você visite Saulo. Saulo está cego e você vai lá e vai impor as mãos na cabeça de Saulo e vai orar que ele vai voltar a enxergar. E ele é o meu servo. E o Espírito Santo falou isso tudo para Ananias, e Ananias disse, mas este homem é o que está perseguindo os cristãos, ele tem acorrentado, ele tem levado mulheres para a prisão, ele tem puxado elas pelos cabelos, ele é um verdadeiro terror, e o Senhor está mandando eu ir lá orar por ele, e o Espírito Santo só fez dizer, ele é meu servo, e eu quero que você vá lá. E Ananias era um homem que tinha muita intimidade com Deus, e ele, reconhecendo ali a voz do Espírito Santo, ele obedece esse comando que era muito inusitado. Era algo assim completamente contrário ao que ele também pensava, mas ele obedece. Ele vai na rua tal, na casa de fulano dos Grudes, e ele bate lá. E quando ele bate, um pouco antes dele bater, o Espírito Santo avisa para Saulo, tá vindo aí o meu servo, ele vai chegar, ele vai falar com você, ele vai lhe dar instruções e ele vai botar a mão na sua cabeça e vai orar por você e você vai recuperar a visão. E assim como o Espírito Santo falou para um e para outro, exatamente assim aconteceu. Ananias chegou lá, cumprimenta Saulo, fala com ele, diz que foi o Espírito Santo que me mandou aqui para orar para você recuperar a visão, e ele ora e realmente ele recupera a visão, e a partir dali Saulo não deixa mais Ananias. Ele diz que quer continuar andando com ele, conversando com ele, quer agora aprender o que era que os cristãos estavam fazendo, porque ele não tinha tido os olhos de aprender o que eles estavam fazendo. Ele tinha tido os olhos de combater, de criticar, de perseguir. E agora ele queria compreender todo aquele evangelho por essa nova perspectiva. Então ele teve uma mudança global e geral de mindset, que fez com que ele mudasse o comportamento e fez com que ele mudasse a postura, e inclusive fez com que ele mudasse tudo que ele falava e tudo que ele divulgava. E a partir daí, ele vai de novo estudar aquelas escrituras que ele tinha estudado desde os 5 anos de idade, só que agora ele tinha uma nova perspectiva mental e uma nova maneira de ler aquilo. E ele começa a entender de uma nova forma. E a partir deste momento, 3 anos depois, quando ele se sente pronto, ele sai viajando de cidade em cidade. E aí o grande comissionamento que o Espírito Santo dá para ele é que ele vai ser o homem que vai viajar o maior número de cidades para levar as boas novas e o evangelho para toda a região da Ásia Menor, da Ásia Maior e para toda a região da Europa. Isto numa época onde não existia avião, não existia celular, não existia internet, não existia WhatsApp, não existia Instagram. Então ele viajava realmente, literalmente, muitas vezes a pé, outras vezes de barco e outras vezes em qualquer transporte que tinha na época, que também não tinha carro, não tinha trem, então praticamente o transporte era a pé ou em algum animal. E ele foi realmente o homem que levou, sim, esse evangelho. Ele entende qual é a missão dele, tem várias fases e várias etapas. E nesse texto do livro de Atos 16, ele está numa das viagens, ele teve 3 viagens missionárias, onde ele viajou inúmeras cidades, inúmeras províncias. E essa é justamente uma das viagens missionárias dele, está falando todas as cidades onde ele está passando e os países. Então fala que ele passou por Derbe, por Listra, por Frígia, pela Galácia, e como ele tinha muito claro o que ele queria fazer, ele queria levar para todo o continente. Então, quando ele tenta chegar, para falar a verdade, na cidade de Frígia e Galácia, o texto fala assim, deixa eu ler o texto, do versículo 6 até o 9, rapidinho. Seguidamente, Paulo, ele agora já está com um outro companheiro, que se chama Silas. De vez em quando, pessoas iam se agregando à viagem com ele, porque elas queriam dormir e acordar ao lado dele para aprender. Quanto mais estivessem ao lado daquele homem, mais elas aprendiam. Então, nesse momento, é Silas que está viajando com ele. Então, seguidamente, Paulo e Silas percorreram a Frígia e a Galácia, pois o Espírito Santo impediu eles de ir até a província da Ásia, naquela altura. Então, eles queriam ir para a Frígia e para a Galácia, que era do lado direito, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O texto não diz como foi esse impedimento. E aí, eles foram para outro lugar, eles foram para Mísia,
Quando eles chegaram para Mísia, eles tentaram rumar um pouco para Bitínia, que é em cima do primeiro lugar onde eles estavam indo. E mais uma vez, o Espírito de Jesus os impediu. E porque o Espírito os impediu, eles então, em uma outra alternativa, viajaram para a província da Mísia e pararam na cidade de Troade. Alguns dias depois, numa noite, Paulo teve uma visão. E na visão, ele ouvia um homem da Macedônia falando para ele: venha para a Macedônia, venha nos ajudar. E aí, na hora que ele tem esse sonho, essa visão, a ficha cai. A ficha cai que... Por que a ficha caiu? Porque ele tinha muito claro qual era a missão dele. A missão dele era viajar de cidade em cidade, levando as boas novas. Nem sempre ele era bem recebido na cidade. Não é nesse texto, mas tem outro texto que mostra que teve cidade que botou ele para fora, que teve cidade que apedrejou, que teve cidade que bateu. Naquela época a pena eram chicotadas, prenderam ele e deram 49 chicotadas. Por 5 vezes ele foi preso e levou 49 chicotadas. Por várias vezes o navio onde ele viajava naufragou. Então, o que é que eu estou mencionando aqui? Eu estou mencionando que, apesar de que Paulo era um homem chamado por Deus, missionário pelo Espírito Santo, que tinha uma visão muito clara qual era o propósito de vida dele, e que tinha um foco que era todos os dias acordar e levar para outros seres humanos as boas novas de Cristo, o Evangelho, e isso ele fazia em todas as cidades onde ele ia. Apesar disso tudo, havia impedimentos, haviam levantes. Muitas vezes os impedimentos eram por homens que tinham inveja do que ele estava fazendo e que queriam paralisá-lo. E outras vezes, como nesse texto que eu acabei de ler, os impedimentos vieram através do próprio Espírito Santo. E quando, nesse texto que eu acabei de ler, depois dele ter tentado ir para um canto e não conseguiu, tentou ir para outro canto e não conseguiu, que ele tem o sonho e vê o homem lá da Macedônia, que é lá do lado esquerdo, ou seja, o lugar oposto. Ele estava tentando ir para o lado direito, que era para a Ásia, e a Macedônia já para o lado da Europa, para o lado esquerdo de onde ele estava. Então, quando ele tem o sonho, aí ele capta que realmente era Deus não deixando ele ir para onde ele achava que era para ir, para onde ele achava que era a vontade de Deus. E por Deus não estar deixando ele ir, era porque Deus já tinha um outro plano, que era para ele ir para a Macedônia. Então, no dia seguinte ao sonho, ele organiza tudo onde ele está e ele pega o transporte que começa de barco em barco, navio em navio, até chegar na Macedônia. E realmente lá na Macedônia ele empreende toda a propagação daquela palavra e do plano que ele tinha. E por que eu estou trazendo esse texto aqui? Para que eu e você aprenda com ele. Que isso também acontece nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a gente acorda, nós nos determinamos, nós estamos aqui juntas há um tempão, aprendendo coisas incríveis. Nós acordamos e colocamos em prática aquilo que estamos aprendendo, colocamos vários propósitos, temos foco, somos mulheres focadas, estamos escrevendo bem a nossa história, estamos levantando a bandeira da nossa família, de sermos pessoas sensatas, orientadas, fiéis, de sermos as mulheres que estão ensinando outras mulheres, que estão trazendo outras mulheres, porque juntas nós somos mais fortes. Mas isso não quer dizer que não vai haver impedimentos fora, e que muitas vezes, se prestarmos bem atenção, se formos se acalmarmos a nossa alma na hora que a coisa acontece, ao invés de ficarmos exaltadas ou contrariadas ou com raiva, se nós aprendermos o segredo de irmos para Deus, irmos buscar a orientação de Deus, em algum momento a revelação vai chegar. Veja, Deus podia ter dito a Paulo desde o início: meu filho, eu não quero que você vá nem para a Frígia, nem para a Galáxia, muito menos eu quero que você vá para essa província aí da Mísia ou da Ásia Menor. Eu quero que você vá lá para a Macedônia. Mas Deus não agiu dessa forma. Deus simplesmente
impediu. Paulo e Silas iam para um canto e as barreiras apareciam que eles não conseguiam ir. Aí eles iam para onde eles estavam conseguindo ir. E desse lugar eles tentaram de novo lá na frente, e depois que se passou, ir de novo para aquele lugar onde eles achavam que era para ele ir. E o Espírito Santo simplesmente impediu novamente. E ele continuou não entendendo nada. Mas aí lá na frente o Espírito Santo vai dar um sonho, uma revelação, e mostra que agora que você está mais ouvindo o que é que eu quero do que o que você realmente acha que eu quero, não é que você tem um mau coração, é que muitas vezes nós achamos que Deus quer isso pra gente e a gente não pergunta pra Deus. Agora que você está me ouvindo, agora que você está mais calminho, eu vou lhe dizer, eu quero que você vá para Macedônia. Então, se isso acontece com Paulo, isso também acontece conosco. Quantas vezes eu mesma, Ana Cláudia, me debato, porque na minha cabeça o plano está muito claro, na minha cabeça é para ser feito dessa e dessa forma, porque é assim que eu entendo que vai funcionar pelo conhecimento que eu já tenho da própria parte de Deus. E quando eu vou para esse lugar, que é um lugar que parece ser tranquilo, que tem uma porta enorme, uma oportunidade gigante, ela se fecha do nada na cara. E eu pego e me vejo caindo na frustração. E aí é onde vem a inteligência emocional, que precisa ser usada juntamente com a inteligência espiritual. Todas as vezes que eu recebo um não, todas as vezes que há um levante, todas as vezes que há um impedimento, eu preciso ir para Deus. Primeiro porque se o levante é real, se o levante é verdadeiro, se o impedimento é real e é verdadeiro, aquilo vai, de alguma forma, me ferir. Se algo me foi tirado, algo que eu acho que eu tinha direito, algo que eu acho que eu estou sendo levazada, isso vai me ferir. Mas quando eu vou para Deus, quando eu levo essa dilemática para Deus, a situação para Deus, com o recurso de permanecer na presença de Deus, eu vou começar a entender aonde Deus quer me levar. Na minha cabeça, eu queria ir por aqui, feito Paulo. Na cabeça dele, ele queria ir por aquele caminho, mas na cabeça de Deus era para o outro, né? Algumas lives atrás, a gente viu a história de José. Na cabeça de José, José ia ser sempre o filho querido de Jacó. Era o filhinho amado, era o filhinho protegido, era o filhinho que ganhou a túnica larga e colorida que os irmãos não tinham. Mas na cabeça de Deus, o destino de José era ser o segundo homem de Faraó. Era ser o homem que ia mandar no Egito inteiro para proteger justamente e salvar o povo judeu da morte e da seca que viria lá na frente. Então Deus faz um impedimento gigante, usando toda a inveja e a maldade que havia no coração dos irmãos de José, e eles vendem José. Então aquilo podia ter rompido uma ferida que ia ser uma ferida sem fim de mágoa, de ódio, de rancor, de discórdia de José contra os seus irmãos. Mas José aproveitou toda aquela dor e aquela angústia e ele levou aquilo para Deus tantas vezes quantas foram necessárias, até que Deus sarou o seu coração e que ele estava pronto o suficiente para entrar numa posição mais elevada, uma posição de poder incrível. E Deus tira José da prisão para o comando, né? Nós vimos também em outra live a história de Fanny Crosby, a mulher que ela, muito jovem, como bebê, simplesmente tem um problemazinho, já estava com o que a gente chama de uma dor enorme, que era perder o pai. Depois, como bebê ainda, teve um problema na visão e chama um médico, que era a pessoa que ia trazer a solução para o problema da visão dela. E o médico, ao invés de trazer a solução positiva, simplesmente complica ainda mais o problema e a menina perde a visão. Então, na concepção humana, aquela moça, ela foi lesada pelo médico. O médico simplesmente tirou da vida de Fanny Crosby o direito de enxergar o mundo com os olhos que Deus a tinha dado, o direito de ver as cores. E ela poderia ter passado uma vida inteira, é uma pena, estou morrendo de pena, mas vá em paz, Cida, que Deus te abençoe.
Ela poderia ter passado a vida inteira sendo uma menina amargurada, infeliz, mergulhada na mágoa, no rancor, na discórdia. O tempo inteiro ela poderia ter contado essa história, que foi um médico quando eu era bebê que me deixou cega, o tempo inteiro. Mas ela escolheu não fazer isso quando ainda era uma criança, entre 5 e 8 anos de idade. Ela teve essa clareza e ela resolveu que ela ia viver a melhor vida possível. E ela ia enxergar luz e ela ia enxergar cores com os olhos da imaginação dela. Então, uma mudança na mentalidade. Boa noite, Loura. Seja super bem-vinda, você e todas que estão aqui conosco. Então, uma mudança na mentalidade de Fanny Crosby fez com que ela não desperdiçasse todos os outros recursos que ela tinha. Ela realmente teve a sua visão levada, decepada. Mas ela não permitiu que a perda da visão ocular fizesse com que ela perdesse a visão espiritual, a visão emocional e a visão de que uma vida inteira pode ser vivida da melhor forma. E ela nos deixa a vida dela como um exemplo vivo de que uma porta, uma oportunidade, algo pode se fechar. Pode ser algo muito precioso, pode ser algo muito valioso, mas aquilo não vai nos definir, não vai nos limitar, porque tudo que Deus faz nas nossas vidas é transcendental, é ilimitado, e Ele tem o poder de pegar o que quer que seja, ainda que seja uma injustiça, ainda que seja uma difamação, uma calúnia, o que seja, quando nós entregamos nas mãos de Deus e não permitimos que a raiva continue morando no nosso coração, que a mágoa continue morando, que o rancor continue morando, que quando nós exterminamos da nossa fala a reclamação, a lamúria e as queixas, aí nós estamos prontas para colocar o nosso foco no que Deus quer. E quando nós estamos prontas para colocar o nosso foco no que Deus quer, nós vamos todos os dias perguntar: e agora? Eu vou por onde? Já que esse caminho se fechou, já que essa oportunidade não é mais para mim, qual é a oportunidade que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor pretende que eu faça com a minha vida? A situação é essa. Tudo que eu sabia fazer era isso. Tudo que estava ao meu alcance de fazer, eu fiz. Mas está tudo fechado. Para mim, que sou humana, que sou limitada, e para o Senhor, que é ilimitado, de onde vai vir a oportunidade? Para onde eu vou me virar? Eu pensava que era tão nítido como a luz do sol e para a direita. Mas vai que o Senhor quer que eu vá para a esquerda e por cima, ou para a esquerda e por baixo. Então, é assim que é viver na presença de Deus. É entender que quando coisas dão errado, quando coisas saem do nosso controle, quando coisas se levantam para nos impedir, vamos para Deus para entender de onde está vindo esse impedimento e o que fazer com esse impedimento, o que Deus vai fazer com esse impedimento. Porque muitas vezes nós estamos procurando o favor de uma pessoa importante, o favor de um político, o favor de um advogado, o conselho de A, de B e de C, e nenhuma dessas pessoas é a pessoa que realmente vai direcionar as nossas vidas, que vai dar a direção final, que vai dar a palavra final, e que vai nos levar ao fim que nós tanto desejamos. Porque quem mais deseja que o nosso fim seja um fim de paz, um fim de prosperidade, um fim de alegria, é Deus. Então nós precisamos estar conectadas com Ele para entender para onde nós vamos nos virar quando as coisas se levantam contrárias a nós. Então, é muito importante entendermos que nem sempre tudo vai sair como nós planejamos, mas quando o nosso foco, ou seja, a nossa visão clara de missão, a nossa visão clara de propósito está centrado em Deus, de alguma maneira vai fluir e vai brotar. Então, sempre existe esperança, e a esperança, ela nunca vai acabar. Porque ainda que algo pareça que é o fim, por exemplo, hoje é o dia 30 de setembro, parece que é o fim do mês, o fim de vários sonhos, o fim de vários objetivos. Mas é mais um dia.
Ele está chegando ao fim hoje e amanhã vai iniciar um novo ciclo. Vai iniciar o mês de outubro, vai iniciar novas oportunidades, novas misericórdias, o novo vai estar brotando, porque todos os dias o novo está brotando. Então, eu tenho uma escolha: colocar o meu foco, a minha visão em encontrar sempre a solução, ou colocar o meu foco e a minha visão na reclamação, na lamúria, na queixa, no que eu perdi, no que ficou para trás, no que foi lesado, no que tiraram de mim. E das duas maneiras eu vou estar certa. Porque se eu quero ficar me lamentando, me lamuriando, me queixando de algo que realmente me aconteceu, eu tô certa. Aquilo aconteceu. Mas isso vai me manter na prisão do negativo, na prisão que simplesmente vai gerar novos sentimentos negativos, novas oportunidades negativas. Pessoas vão chegar para dizer a mesma coisa: você foi lesado, esse direito era seu, ninguém podia fazer isso com você. E só vai aumentar a minha queixa, só vai aumentar a minha raiva, o meu rancor, a minha mágoa. Não vai me tirar de onde eu quero, nem vai me levar para onde eu quero, para a vida extraordinária que eu quero. O que vai me levar para a vida extraordinária é estar conectado com Deus, é estar conectado que, sim, algumas coisas eu não vou conseguir da minha forma, algumas coisas eu vou, no meio do caminho, elas vão ficar. Mas qual é o meu objetivo mesmo? O meu objetivo final é qual? Eu estou focada nele, eu vou alcançar ele. Então deixa ficar o que vai precisar ficar, mas foca no objetivo final, naquilo que está lá na frente. E qual é o nosso objetivo final nessa vida? Nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver uma parte da vida na Terra. É um treinamento para aprendermos a governar as nossas mentes, as nossas emoções, as nossas vontades, para aprender a governar todos os bens que Ele coloca debaixo do nosso governo, porque quando este período acabar, vai vir um novo período que se chama o milênio. Isso está no livro de Apocalipse, você pode conferir. E nesse milênio, todas as pessoas que aprenderam a governar na Terra, elas vão governar sobre todos os bens e sobre todo o patrimônio global. Então, pessoas que vão ser colocadas na posição de governo são pessoas que estão treinando no aqui e agora, governar a sua vida, a sua emoção, governar em cima de justiça, em cima de fidelidade, em cima de consistência, em cima de perseverança, em cima de servir ao próximo. São essas as pessoas que vão governar no milênio. Mas nós estamos tão entretidos com o aqui e agora, com o meu dia, com o meu objetivozinho, que eu estou perdendo de vista o super, mega, gigante objetivo de Deus, que é governar sobre muito mais nações. Governar sobre nações. Nós vamos governar inclusive sobre os anjos. Mas para estarmos prontas para governar sobre os anjos, precisamos estar governando dia a dia sobre a nossa vontade, sobre a nossa emoção, sobre o nosso paladar, sobre as nossas palavras, o que está saindo da nossa boca. Quais são as nossas ações que estão saindo? Elas estão produzindo vida ou estão produzindo morte? Porque você acredita que Deus vai pegar pessoas que estão produzindo morte e vai botar em postos de governo? Não vai. E Deus está o tempo inteiro olhando como nós estamos governando a nossa própria vida e tudo que Ele já colocou ao nosso redor. Estamos fazendo multiplicar, estamos transbordando sobre outras vidas. Então aí sim, nós vamos ser por eles escolhidas, e aí vai ser redistribuída todos os bens e todas as propriedades e todos os governos de todas as nações. E eu quero fazer parte desse governo como governante. E é por isso que eu estou voltando, insistindo nessas lives, divulgando, propagando, levando essa mensagem para lhe ajudar, que você também tire a sua visão apenas do aqui e agora. Coloque a sua visão no aqui e agora, mas a longo prazo, que vale tudo muito a pena. O aqui e agora é o seu treino. Todos os dias você acorda para treinar, ter uma mentalidade nova, para ter uma visão positiva, para viver uma vida em cima de gratidão, em cima de perspectiva positiva, em cima de construir algo, em cima de multiplicar, em cima de simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então você precisa amar a você mesmo para amar ao seu próximo. Você precisa amar a você mesmo amando a Deus. E nesse relacionamento você vai estar desenvolvendo cada vez mais o seu governo e você vai estar crescendo.
Então eu agora vou orar. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Eu creio que a tua palavra ela foi aqui explicada, explanada, distribuída e está sendo distribuída como sementes. Que cada pessoa possa estar pegando essas sementes e simplesmente colocando em prática, colocando em ação, com sabedoria na sua própria vida. Que nós possamos encerrar esse mês de setembro com muita gratidão no nosso coração. E que nós possamos receber o mês de outubro já declarando que vai ser um mês incrível, um mês excepcional, um mês maravilhoso, um mês lotado de novidades de vida. Que todos os dias nós vamos acordar declarando as boas novas para nós e aonde o Senhor nos levar. Que a nossa boca será canal de bênção, que nós estaremos levando prosperidade, boas notícias, boas novas, aonde o Senhor nos conduzir. Se o Senhor fechar uma porta do lado direito, outra porta do lado direito, outra porta, nós temos convicção que o Senhor em algum lugar vai abrir várias outras portas, porque ali é a tua vontade. Nada vai nos paralisar, nada vai nos impedir. Ó Deus, confiamos em Ti, que o Senhor vai estar sempre nos conduzindo a clamar a Ti. Não vamos colocar a nossa confiança na mão dos poderosos, na mão do governo, na mão de qualquer outro recurso. A nossa confiança está nas Tuas mãos. O Senhor é quem vai escolher como vai usar os seus recursos e como eles vão chegar para as nossas mãos. E nós vamos aguardar para sermos os bons mordomos e já agindo com aquilo que nós já podemos fazer, com aquilo que nós já estamos fazendo e com aquilo que o Senhor já nos colocou como guardiões para Ti. Nos dá, Senhor, a fidelidade sobre tudo que está debaixo do nosso comando, do nosso governo. E para que, sendo fiel nisso, o Senhor nos coloque ainda sobre mais coisas, sobre algo ainda maior, para que possamos também ocupar todos os espaços dessa terra. Onde a luz está, as trevas precisam bater em retirada. E que nós possamos ser essa luz que ocupa o nosso lar, ocupa o nosso local de trabalho, ocupa o nosso bairro, ocupa a nossa cidade, para que as trevas batam em retirada. Em nome de Jesus. E agora, se você já escreveu sua oração, sua pergunta, já vou começar com a sua oração e com a sua pergunta. Se você ainda não escreveu, mas quer escrever, escreve aí. Eu não vou ficar perguntando. Eu espero que você já venha para a live sabendo qual vai ser a oração que você quer pedir e já escrevendo aí. Não precisa nem esperar eu perguntar, já vai escrevendo aí. Enquanto isso, eu vou orar por todas que estão aqui e vou ver. Se ninguém escreveu mais nada, eu já vou encerrar, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós temos inúmeros recursos que o Senhor nos dá espiritual. Nos ajuda a usar, Senhor. Nos ajuda a usar sabedoria, nos ajuda a usar discernimento, nos ajuda a usar inteligência, nos ajuda a usar cognição, nos ajuda a usar criatividade, nos ajuda a mentalizar, nos ajuda a criar uma visão positiva de futuro. Que outubro venha contudo, dentro dessa visão positiva, que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas. Senhor, que pessoas sejam curadas, que doenças batam em retirada, que enfermidades cedam e batam em retirada. Que na nossa família nós possamos receber excelentes notícias. Senhor, que pessoas que estão presas no vício, que elas sejam libertas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar libertando as pessoas dos vícios das drogas, do vício da pornografia, do vício no aparelho celular, do vício em jogo, do vício em fofoca, do vício na reclamação, de todos os tipos de vício, vício na glutonaria, vício na preguiça, vício na procrastinação, vício em perder o foco, em retardar o foco. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para sermos as tuas servas, para governarmos sobre nós mesmas. Nos ajuda a fazer isso, ó Senhor, para que através do nosso exemplo nós possamos contagiar os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que trabalham conosco, os profissionais que estão ao nosso redor, as pessoas que nos veem na rua, as pessoas que nos veem nos ciclos onde nós frequentamos. Que cada vez mais possamos ver a tua luz, Senhor,
em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos, eu também oro por esse trabalho no mês de outubro, Senhor, colocando totalmente diante do teu governo, da tua orientação. Que o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa trazer o conteúdo, que o Senhor possa trazer, Senhor, o ensinamento, que o Senhor possa trazer a ativação que nós estamos precisando. Ó Deus, eu também oro pela nossa inteligência emocional. Deus, nós somos seres emocionais, dentro de nós, mulheres principalmente, tem 1 milhão de emoções todos os dias. Nos ajuda a conhecer essas emoções, nos ajuda a fazermos perguntas para elas, nos ajuda a usar cada uma delas. Não permita que nós estejamos escondendo as emoções que são negativas, que nós possamos apenas entender que elas estão falando conosco e que nós possamos ouvir qual é a mensagem que elas estão falando, para que nós possamos aprender o que precisamos aprender. Ó Senhor, que nós possamos crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti. Que o Senhor possa nos dar uma mentalidade como a mentalidade de Cristo, uma mentalidade como o Senhor deu a mentalidade do apóstolo Paulo, de entender tudo. Sim, Deus, em nome de Jesus, e nós oramos, Senhor, pelo início, por todos os inícios que nós estamos esperando, todas as pessoas que estão esperando um início, junto com Luanda, Senhor, eu oro pelo início do curso dela, em nome de Jesus, e junto com todas as outras mulheres que estão esperando algum início, eu oro por esse início. Ó Deus, que o Senhor ajude a começar, mas ajude mais ainda a ter disciplina, consistência e perseverança para chegar até o final. Que nós já possamos ver o final, que nós já possamos ver a colheita, que nós não fiquemos embaraçadas com o que quer que se levante de impedimento ao longo do caminho, mas que assim como o apóstolo Paulo tinha foco de levar a mensagem das boas novas, que nada paralisou ele, que não, a prisão não paralisou, as pisas não paralisou, os impedimentos não paralisou, muitas vezes a falta de dinheiro não paralisou, o naufrágio não paralisou. Que assim também aconteça com cada um de nós. Que o que quer que venha contra nós não nos paralise, só faça nos fortalecer, só faça engrandecer ainda mais o teu nome e a inteligência emocional que o Senhor está nos ensinando e nos trazendo. Em nome de Jesus. Bem, como eu estou vendo aqui, só Luanda botou essa oração e eu já fiz a oração por ela. Vou orar para que estejamos juntas aqui na próxima segunda, mês de outubro, todas trazendo aqui objetivos, propósitos, cada vez tentando escrever com mais clareza qual é a sua missão de vida. Vou começar a lhe ajudar nisso, trazendo perguntas para clarear qual é a sua missão de vida. Então, que o próprio Espírito de Deus possa nos ajudar nisso, porque nós, quando temos bem claro qual é a nossa missão de vida, as outras coisas vão fluir com mais naturalidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, na próxima segunda, estar aqui conosco, que nós vamos estar aqui sim, que o Senhor possa encontrar como nos manter fiéis, como manter a nossa agenda com esse horário para Ti, e que o Senhor possa estar fazendo com que estejamos cada vez mais apaixonadas por Ti, que o Senhor seja o nosso primeiro amor, que os nossos ouvidos sejam treinados para ouvir e entender os Teus comandos, como o ouvido de Paulo, o ouvido de Silas, o ouvido dos apóstolos foi treinado, que nós possamos ser treinados para ouvir a Tua voz e o Teu direcionamento, e que nós possamos ser gratas por isso. Ó Deus, abençoa cada uma que estava aqui conosco, abençoa suas casas, suas famílias, seus filhos, seus propósitos, seus cônjuges, seus sonhos, Senhor, em nome de Jesus, vivifica esses sonhos, em nome de Jesus, e que venha a graça, o favor e o Teu amor sobre nós ainda hoje. Um excelente final, restinho de semana, um excelente final de semana e um excelente início de outubro e início de sonhos. Deus os abençoe, amigas.